gravação. Acho que eu vou até fechar aqui, ó. Ter cuidado para não fechar qualquer coisa, fechar isso aqui para impedir que fique mais lento. Então, boa noite para vocês, boa noite a todos, boa noite, Larissa. Acho que de menina só tem Larissa, né? Meio perdida aqui, acho que só. Vamos lá, pessoal. Antes da gente resolver o problema 9, o 2, 3 que vocês pediram, porque a questão 9, eu falo assim para vocês, ó, construa um algoritmo logarítmico para resolver o problema da potência. Né? O que eu quero dizer com isso e por que eu quero que o algoritmo seja logarítmico? Né? Às vezes querer não é poder, mas nesse caso pode. Eu posso desenvolver um algoritmo logarítmico. Mas o que significa ser logarítmico? Por que não pode ser, sei lá, da forma como talvez a gente tivesse acostumado? Então, novamente, eu trago aqui uma tabela para vocês. Na aula passada eu apresentei algumas tabelas e hoje eu trago essa e somente essa, mas vou fazer algumas continhas, tá? Então, eu tenho 4 algoritmos, 1, 2, 3, 4, de complexidades completamente diferentes. Acho que eu iniciei a gravação. Certo. Um algoritmo, o algoritmo 1, ele é de complexidade logarítmica, particular log de n na base 2, que é o que eu pedi para vocês, desenvolvam um algoritmo para resolver aquele problema. E eu quero que a complexidade dele seja a do algoritmo 1, que está aí. A gente tem um algoritmo 2, que é linear, de complexidade n. A gente já falou em situações em que cada um deles aparece, então só relembrando, de complexidade logarítmica é muito comum quando eu tenho uma estrutura de dados que eu divido ao meio, fazendo 1, 2, 3 operações. Depois eu trabalho com a metade da metade, metade da metade da metade. Então o tempo todo eu trabalho sempre com a metade da metade da metade da metade. Vou fazendo isso com o dado inicial que eu tinha. E a gente trouxe como exemplo, um exemplo clássico que vocês utilizam um algoritmo logarítmico, log de n na base 2, que é para buscar um elemento em um vetor ordenado, usando o algoritmo busca binária. O busca binária, ele é então para nós um algoritmo, a ideia de custo logarítmico, log de n na base 2. Linear normalmente acontece nas situações em que eu tenho uma estrutura e eu exploro essa estrutura. Então, eu tenho uma estrutura de tamanho n e eu exploro ela todinha, do início ao fim, olhando um por um os elementos da nossa sequência. Para eu olhar um por um, a minha tendência é desenvolver um algoritmo que tem um comando de repetição. Faço um para aí, variando de 1 até n, com o passo 1. Então, sequencialmente, eu olho elemento por elemento. Um algoritmo de custo quadrático, n ao quadrado, a gente falou no bolha, a gente falou no seleção direta, no inserção direta, que são propostas de solução para ordenar um vetor. Problema de ordenação por essa proposta de solução. Os algoritmos desenvolvidos são quadráticos. Então, normalmente acontece nas situações em que eu faço 2 comandos de repetição e que ambos são executados um número variável de vezes. E essa variação está relacionada ao tamanho da minha estrutura de dados. E o algoritmo 4 aí, exponencial, a gente falou no Torre de Hanoi, no número de movimentos do Torre de Hanoi. Tem outras inúmeras situações, mas que não vem ao caso aqui. Então, só para a gente lembrar que isso não sai do nada. Bom, então suponha que eu tenha esses 4 algoritmos de custos completamente diferentes. Nas colunas dessa minha tabela, eu tenho aqui, primeiro, nessa primeira coluna, o algoritmo 1. Então, vocês estão vendo que eu tenho o custo do algoritmo 1. Depois, eu tenho o custo do algoritmo 2. Depois, do algoritmo 3. E, por último, o custo do algoritmo 4. Então, a informação do que significa cada coluna está ali. Cada coluna
representa para nós o custo de cada um dos algoritmos. 4 algoritmos, 4 dessas colunas. Além disso, a gente tem uma primeira coluna aqui que traz para nós tamanhos de entradas que eu quero processar usando os algoritmos. Então, a gente tem uma entrada de tamanho 10 que, independente do algoritmo que eu tenho, uma entrada de tamanho 10 é um tamanho que eu processo até na mão, quem dirá no computador. Então, na primeira linha aí da minha tabela, uma entrada de tamanho 10, na segunda linha, uma entrada de tamanho 100, e assim sucessivamente até chegar numa entrada de tamanho 100.000, 10 a quinta. Então, a primeira coluna traz para nós informações de tamanho e a gente escolheu aleatoriamente esses tamanhos que vocês estão vendo aí. Agora, os dados da nossa tabela, então todas essas informações aqui, eu obtenho fazendo conta. Tá? Então, na nossa tabela, identificado da forma que a gente está falando, tamanho da entrada escolhidos pela gente. Claro que eu sei provavelmente que, por exemplo, se eu pego um vetor de tamanho 100, imagina um vetor que tenha tamanho 100. Tamanho 100 é relativamente pequeno para vetor. Agora, se eu tenho, por exemplo, o problema de Torres de Hanoi e eu quero movimentar 100 discos, pode ser que 100 discos seja algo que eu gastaria muito tempo para fazer, movimentar os 100 discos. Então, 100 pode ser pequeno por um lado, mas pode ser extremamente grande, dependendo do problema que eu tenha que manipular. Resolver uma equação do 100º grau pode ser complicado, mesmo que seja uma equação polinomial. Todo mundo resolve uma equação do primeiro grau. X mais 1 igual a 7. Do segundo grau, x ao quadrado mais 2x mais 10 igual a 0. Quando o delta é menor que 0, às vezes a gente nem gosta de resolver, né? Mas à medida que o grau da nossa equação vai aumentando, às vezes a gente vai achando que vai ficando ruim. Mas vamos lá para essa tabela, esses valores que vocês estão vendo ali. Eu quero processar uma entrada de dados utilizando um determinado algoritmo, mas esse algoritmo roda em um computador. Então, os meus algoritmos, eles vão rodar. Rodar onde, né? Rodar num determinado computador. Tá certo, gente? E esse computador, ele tem uma velocidade. Então, a gente está indicando que o nosso computador, que nós vamos usar para processar esses algoritmos, realiza uma operação por milissegundo. Então, gasta 1 milissegundo para fazer uma operação. O que significa dizer que ele faz 1000 operações por segundo. Né? Então, eu só coloquei aqui em lilás a velocidade do nosso computador dessa forma, operações por segundo. Eu vou usar para obter esses valores que vocês estão vendo aí, né? 0,1, 17 minutos, enfim. É uma fórmula simples que a gente usa na física. Velocidade, só não vou usar ΔS, velocidade é igual a número de operações dividido pelo tempo. Então, o que vocês estão vendo ali na tabela é o tempo. O tempo varia, né? Hora vale 1, hora vale 17, 100, 10 a 17 séculos. Se eu considero essa coluna, o algoritmo 1 está sendo rodado para entradas de tamanhos diferentes. Se eu olho para essa informação e essa, talvez comparar as duas não vai fazer ou não vai ter muito significado. Vamos lá ver, por exemplo, como é que eu poderia chegar a esse 17 minutos que está ali naquela minha tabela, tá? Então, cada dado desse eu vou obter da mesma maneira, tá, pessoal? Você pode chegar a séculos? Sim, mas independente do valor que vocês têm ali, a conta que eu vou fazer é a mesma. Então, para esse valor aqui, em questão, o que eu preciso fazer? Como é que eu cheguei a ele? Ele é t, tá?
Tudo isso daqui é determinado como tempo. Então, para eu descobrir o tempo, para colocar na célula da minha tabela, o que eu vou fazer? Número de operações dividido pela velocidade, que não muda. O computador sempre faz 1000 operações por segundo. Em particular, nessa linha que vocês estão vendo ali, a minha entrada de dados tem tamanho 1000. Meu N é igual a 1000. Tá ok? Se eu mudar de linha e vier para essa, meu N vai para 10 a quarta. Mas a linha do 17 minutos, esse T aqui, tem um N valendo 1000. Vou fazer a conta no próximo slide. Não sei, vou pegar essa tabela que está aí. Vou colocar no próximo slide. Só para eu ter um espaço aqui na lateral para fazer essa conta, tá? Então, eu já tinha o tempo isolado, número de operações, dividido pela velocidade, que está valendo 10 a terceira, tá, pessoal? A velocidade do computador não vai mudar, 1000 operações por segundo. Claro que o tempo que eu vou encontrar vai ser em segundos. Talvez eu converta para horas, porque vai ficar um número muito grande. Eu vou optar por colocar numa outra unidade de tempo. Bom, quantas operações eu realizo em relação a essa célula aqui, tá, gente? Então, eu vou processar uma entrada que tem tamanho 1000 em um algoritmo que tem custo n ao quadrado. Então, o número de operações do algoritmo 3, que é essa coluna aqui, né, que a gente está considerando, o número de operações de maneira genérica é dado dessa maneira, ó, n ao quadrado. Então, quantas operações você realiza? N ao quadrado. O algoritmo 3 faz n ao quadrado operações. Então, aqui no numerador dessa fração que eu vou processar, no numerador, na parte de cima, eu vou colocar o número de operações. Mas ao invés de colocar n ao quadrado, como eu estou na linha em que n vale 1000, a gente vai colocar 1000 ao quadrado. N vale 1000, n ao quadrado. Beleza? No denominador, 10 a terceira. Então, ali a gente tem 1000 é 10 a terceira, 10 a terceira elevado a 2, 10 a sexta. 10 a sexta dividido por 10 a terceira. 10 a sexta dividido por 10 a terceira dá 10 a terceira. O que? A unidade de tempo, segundo. Você vai falar que vai gastar 1000 segundos? Possivelmente não, né? Então, o que eu vou fazer? Vou converter isso para uma outra unidade de tempo. Ele ali está convertendo para quê? Para minutos. Então, 1000 segundos tem quantos minutos? Então, se a gente pega 1000 e divide por 60, né? Divide por 60, dá 100 dividido por 6. 100 dividido por 6, acho que dá aproximadamente o que está ali na nossa célula, né? 17. 16,66. Tá vendo? Aí vamos. 16,66 minutos. Tá certo, gente? Então, o tempo todo. Eu quero fazer essa conta aqui, ó. A minha conversão aqui vai me dar um pouco mais de trabalho, né? Porque esse número vai ficar extremamente grande. Então, vocês estão vendo que para cá não faz mais sentido eu processar. Já para uma entrada de tamanho 100, meu tempo, né, não faz sentido para nós. Então, eu não vou chegar lá e falar assim, se você quiser processar uma entrada de tamanho 1000, ninguém vai processar uma entrada de tamanho 100. Quem dirá uma entrada de tamanho 1000? Então, não faz sentido eu falar quanto tempo eu vou gastar. Por isso, a nossa tabela nem está preenchida aqui. Já fica inviável processar uma entrada de tamanho 100. Quem dirá qualquer entrada maior. Não estou dizendo que eu estou disposta a esperar 10 elevado a 17 séculos para movimentar 100 discos numa torre de Hanoi, imaginando que o computador consegue movimentar 1000 por segundo. Tá, pessoal?
Então, esse computador fazer, né, 1000 movimentos, não é movimentar 1000 discos, fazer 1000 movimentos por segundo. 1000 operações seriam operações do tipo movimento. Eu teria que fazer ali uma quantidade de operações de movimento relativa a 100 discos que gasta um tempo extremamente grande. Ok? O que é interessante, por exemplo, a gente considerar nessa coluna aqui, ó. Se eu tiver o algoritmo quadrático, num computador que faz 1000 operações por segundo, se meu vetor, normalmente, né, para esses exemplos que eu dei para vocês, um algoritmo de ordenação, ele processa um vetor. Então, imagina um vetor que tenha tamanho 100.000. No nosso caderno não dá para imaginar, mas no mundo real, cadastrar 100.000 pessoas não é tanta gente. Fazer um cadastro com 100.000 pessoas. É um vetor até bem pequeno, tá? Então, se eu fosse ordenar, se eu fosse organizar esses dados usando um computador que faz 1000 operações por segundo e a minha organização se desse por um algoritmo de custo quadrático, eu gastaria 116 dias para, então, por exemplo, ordenar meu vetor que tem 100.000 elementos. Ficou inviável. Consegue fazer essa leitura dessa tabela, gente? Querem me perguntar alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo. Agora eu vou vir aqui para essas outras duas colunas, tá? Para eu ir para o exercício 9. Eu vou escrever o exercício 9 de duas maneiras. Uma que não é o que o exercício 9 quer. Eu vou desenvolver um algoritmo de custo linear, né, de custo n, e vou desenvolver um algoritmo de custo log de n. Então, comparando essas duas colunas, se eu, por exemplo, tenho um algoritmo de custo n, um algoritmo linear, para processar uma entrada de tamanho 100.000, ele gastaria 100 segundos. Está ótimo. 100 segundos um pouco mais, quase 2 minutos. Dependendo da situação, 2 minutos é muito. Não sei, 2 minutos pode ser pouco ou pode ser muito. Mas a minha entrada tem tamanho 100.000. E 100.000 não é uma entrada tão grande assim. Se eu puder trocar um algoritmo linear por um logarítmico para processar a mesma entrada de tamanho 100.000, eu gasto 0,016 segundos. Né? Eu nem pisco o olho, a solução está ali. Então é instantâneo, né? É infinitesimal o tempo que eu vou gastar. Não é infinitesimal do cálculo, né? Não chega a ser um dx, mas é um ΔX. Então é uma quantidade, é um tempo bem pequeno, é um tempo que se eu puder trocar 100 por 0,016 segundos, vai ser melhor para a gente. Então vamos lá. Vamos para o exercício 9. Construa um algoritmo, Portugal, C, Java, de ordem logarítmica para determinar o valor de 3 elevado a 500. Um ainda de ordem linear, como eu falei para vocês. Ordem linear para encontrar o 3 elevado a 500. Eu vou fazer aqui em Portugal, mas a gente leva isso para o C. Fala, Luana. Professor, a ordem não é logarítmica? Já vou mudar para logarítmica. Só para fazer o comparativo, tá? Então, uma ordem linear, eu vou fazer um comando de repetição, um for, fazer um par aqui, vou fazer em Portugal ainda. Vou fazer o i variar de 1 até 500, poderia ser de 2 até 500, mas vou de 1 até 500, que eu falei primeiro, para i variando de 1 até 500. Dentro desse comando de repetição, que vai ser executado 500 vezes, eu vou fazer o potência receber, a variável potência receber ela mesma. Portanto, eu vou inicializar a variável potência fora do para, fora do for, com 0. Se eu estiver trabalhando com C, é necessário
eu declarar e inicializar a variável. Vezes potência vezes 3. Então, se eu fizer isso, pessoal, o que vai acontecer? Primeira vez que eu entrar nesse para, meu I vai estar valendo 1. Vou colocar aqui ao lado. Quando o I for igual a 1, o que acontece? Eu entro no para e a variável potência, que estava com o número 1, meu I valendo 1. Quanto que a variável estava valendo? Variável potência, valia 1. Opa, 0 não. 0 não é o elemento neutro da multiplicação. Se eu inicializar com 0, danou-se, tá? Aqui com 1. Então, ela está valendo 1 e eu multiplico aqui dentro. Vou executar isso aqui. Então, se eu estou nessa tabelinha, porque meu I já foi inicializado, eu estou na linha aqui do para, sabendo que a variável potência já é 1. Então, quando eu chegar aqui, vai ficar 1 vezes 3. 1 vezes 3, a variável potência já fica valendo 3. Já pensou se eu inicializo com 0? Fica valendo 0 e ela vai ficar 0 a vida toda. Quando eu rodar o meu para, meu I vai ser incrementado de 1, então ele vai para 2. Então, o que vai acontecer? Potência recebe ela mesma, ela está valendo 3, vezes 3. Então, de 1 em 1, vou ficar multiplicando por 3 de 1 em 1. Ela passa, então, para 3 ao quadrado. Vale 9, né? Eu vou escrever em forma de potência, mas fica valendo 9. Aí, meu I é incrementado de uma unidade, ele vai para 3. Isso é igual a uma busca sequencial. Meu I vai variar de 1 em 1, e a cada valor que I assume, eu aumento a minha potência em uma unidade. O expoente dela vai aumentar em uma unidade. Por quê? Isso aqui está valendo agora 3 ao quadrado, 9, né? Mas vou escrever desse jeito. E eu multiplico por 3. Então, ela passa a valer 3 ao cubo. Quando meu I for 4, ela entra valendo 3 ao cubo. Eu executo a multiplicação por 3. Então, eu termino essa linha aqui, ó, com ela valendo 3 à quarta. Quando meu I chegar ao último valor que ele puder assumir, então de 1 em 1, 500 valores. Para cada um deles eu multiplico por 3. Quando I for 1, eu executo uma multiplicação. Quando I for 2, eu executo mais uma multiplicação. Quando I for 3, eu executo mais uma multiplicação. Quando I for 500, eu vou estar nessa situação aqui, ó. A potência anterior está valendo isso. E eu multiplico pela última vez por 3. Resultado, 3 elevado a 500. Vai ser um número gigantesco, mas corresponde a essa potência. Então, esse algoritmo ele vai realizar 500 multiplicações. Então, a minha multiplicação depende do expoente. Então, se alguém chega lá para mim e fala assim, use esse algoritmo para calcular 3 elevado a n. Se n for 10, eu vou fazer 10 multiplicações. Se n for 1000, eu vou fazer 1000 multiplicações. Se n for 1 quadrilhão, eu vou fazer 1 quadrilhão de multiplicações. Então, esse algoritmo tem custo. Quantas vezes você executa esse for, esse para? Vai depender do expoente. Então, se o expoente varia ali também o número de execuções desse comando de repetição. Colocando isso em C, gente, não tem muita diferença, né? Ali, ao invés do para, né, a gente estaria colocando um for, mas ainda continua um algoritmo de custo linear. Não é o que eu quero. Um for e variando de um ponto e vírgula, né, assim, 500, novamente esse cara é o expoente, e mais, tô no for, pode colocar uma chave se vocês quiserem, não há necessidade, só tem uma operação dentro do for. E o que você vai colocar aqui dentro? A variável potência, que obviamente que se eu estou escrevendo um código para rodar numa linguagem de computação, e se ela é o C, eu tenho que declarar essa variável, recebe ela mesma, multiplicada por I, ponto e vírgula, e eu posso fechar aqui. Não sei, potência é inteiro, né? Variável potência, e a gente inicializa com 1, tá certo?
E novamente, tem que chamar isso numa função principal, numa main, talvez incluir algumas bibliotecas, dependendo do que eu for usar no meu código. Não quero esse algoritmo. Então, esse algoritmo, para nós, ele tem um custo que seria relativo lá ao expoente, dependendo do expoente, né? Depende do expoente. Se a gente escreve a potência dessa maneira, o expoente n, então meu custo é exatamente o próprio valor que está ali. Ok, pessoal? Então, nosso custo é linear. Então, vocês viram? Por que se deu esse custo linear? Porque a minha busca pelas potências se deu de 1 em 1. 3 elevado a 1, 3 ao quadrado, 3 ao cubo, 3 à quarta, 3 à quinta, passo 1. De 1 em 1, até chegar no valor desejado. Bom, o que nós poderíamos fazer? E já vou escrever o código, mas vamos pensar na ideia do código por enquanto. Eu quero 3 elevado a 500, né? Isso que foi pedido para a gente. Então, como é que a gente pode chegar na 3 elevado a 500? Dando saltos, dando passos maiores que 1. Então, ao invés de eu ficar de 1 em 1, 3 elevado a 1, 3 ao quadrado, 3 ao cubo, o que nós vamos fazer? Da 3 elevado a 1, 3 elevado a 1 é 3, é a própria base. Então, dela, que eu já conheço, ao multiplicar ela por ela, eu chego a 3 ao quadrado. Guardem essa camarada em pote. Então, existe uma variável com o nome de potência, pote, e ela recebe ela vezes ela. Então, fica atualizando o pote dessa forma aqui. Ó. Pote recebe ela vezes ela. O que significa dizer que ela sempre vai ficar ao quadrado. Então, se pote está valendo 3 ao quadrado, da próxima vez que eu executar esse tipo de operação, o que vai acontecer, né? Vou fazer uma tabelinha aqui, os possíveis valores que a variável pote vai assumir. Então, ela entra valendo 3, ela sai valendo 3 ao quadrado. Então, como ela está valendo 3 ao quadrado, ela vai virar multiplicada por ela 3 à quarta. Entende isso aqui, né? Ela recebe ela vezes ela. Então, entrou 3 ao quadrado aqui, entra aqui, 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, pote passa a valer 3 à quarta. Já não é mais 3 ao quadrado, pote está valendo 3 à quarta. A partir do momento que pode valer 3 à quarta, se eu fizer 3 à quarta vezes 3 à quarta, pode estar valendo 3 à quarta. O que vai acontecer? 3 à quarta vezes 3 à quarta, repete a base, somos expoentes, vira 3 à oitava. Né? Então, da potência 3 elevado a 1, eu passei para a potência 3 ao quadrado. Isso eu fazia na busca sequencial. Só que ao invés de eu ir para a potência 3 ao cubo, que é o que acontecia no algoritmo anterior, eu agora estou meio que pulando a 3 ao cubo e indo para 3 à quarta. Não gerei 3 à quinta, não gerei 3 à sexta, não gerei 3 à sétima, e a próxima que eu gero é 3 à oitava. Vocês estão vendo que os valores que eu vou gerar não são, de forma nenhuma, como a ideia que eu passei anteriormente. Uma em sequência a outra, sequencial, uma por uma. Tamanho dos nossos saltos aqui, ó, né? Não, deixei de gerar uma aqui no meio. Aqui eu deixei de gerar 1, 2, 3. Depois que eu tiver 3 à oitava, eu não vou gerar 3 à nona, eu não vou gerar 3 à décima, não vou gerar 3 a 11, 3 a 12, nada disso. Então, da potência 3 à oitava que eu tenho, ela vezes ela me dá 3 a 16. Lembrando que o nosso objetivo é chegar no 3 elevado a 500. Tá certo, gente?
Então, da potência 3 à oitava, a gente vai pular um monte, né? Um monte que a gente não vai fazer. Já não dá nem para eu escrever aqui 3 à nona, pula um monte e a próxima é 3 a 16. Da 3 a 16, vamos continuar aqui, ó, a gente gera 3 a 32. Cada vez mais o salto de uma potência para a potência seguinte, a distância entre duas potências que estão sendo geradas está ficando cada vez maior. Entenderam esse cada vez maior? Da potência 3 a 16 até a 3 a 32, essa distância aqui é maior que essa que eu tinha aqui embaixo. Da 3 a 32, a gente vai gerar a potência 3 a 64. Da 3 a 64, eu já pulo para 3 elevado a 128. Estão me acompanhando, pessoal? Só fazendo esse tipo de operação. Então, quantas você já fez? Eu já estou na 3 elevado a 128 e eu fiz uma multiplicação para gerar essa, mais uma, 3, 4, 5, 6, 7 multiplicações. E eu já cheguei na 3 elevado a 128. No algoritmo anterior, eu estaria fazendo 128 multiplicações. Troquei 128 multiplicações por 7. Concorda comigo? Agora, da 3 elevado a 128, multiplicando ela por ela, eu chego em qual? 3 a 256. 3 elevado a 256. Vocês estão vendo que numa velocidade imensa, claro que aqui eu estou falando, né, mas dá para vocês perceberem que se eu tivesse 1 em 1, nossa, eu estaria aqui no 3 elevado a 10. Então, eu estou chegando cada vez mais próxima da 3 elevado a 500. E por último, quando eu fizer 3 elevado a 256 vezes 3 elevado a 256, eu passo do que eu queria. Eu falo, então já era, né? Bom, o que aconteceu com as potências que eu gerei? Se vocês observarem, pessoal, todas elas têm expoente valendo uma potência de 2. Percebem isso? Expoente 4, expoente 8, 16, 32. Todos os meus expoentes são números que são potências de 2. Então, todas as potências que a gente gerou, né, desde a 3 elevado a 1, a próxima foi 3 ao quadrado, a próxima foi 3 à quarta, 3 à oitava, 3 a 16, 3 a 32, 3 a 64, 3 a 128. A outra eu gerei, mas não precisava. 3 elevado a 256. Então, gerei essas daí. Gerei a outra também. Daqui a pouco eu falo porque eu não preciso dela, mas gerei. Com ela, gente, eu passei da que eu queria e eu poderia dizer, então você não encontrou 3 elevado a 500. Não encontrei. Também seria demais eu achar que ia encontrar tão facilmente. Bom, o que nós sabemos? Uma informação que vocês trazem, todo número pode ser escrito em binário. Em particular, o número 500 pode ser escrito em binário. Tá certo, gente? Em particular, o número 500 pode ser escrito em binário. Então, qualquer expoente que eu pegar, fracionário ou não, vou pensar que ele é inteiro, pode ser escrito em binário. Então, quando eu pego o número 500, ele está na base 10. E eu vou escrever esse número em binário, tá? Eu não sei quanto ele vale em binário. Mas saber quanto ele vale em binário vai me ajudar a determinar qual das potências que estão aqui em cima vão me ajudar a encontrar 3 elevado a 500. Então, para eu determinar isso que está aqui em interrogação, eu preciso de um algoritmo que converte da base 10 para a base 2. Vou fazer uma conta aqui.
Vou voltar nesse slide, mas vou fazer a conta que vocês conhecem, que leva da base 10 para a base 2. Então, vou fazer sucessivas divisões por 2. Eu vou entrar num loop, vou fazer sucessivas divisões por 2. Vou fazer todas aqui, mas à medida que eu for fazendo, eu posso saber qual é a potência que eu quero. Por enquanto, eu vou fazer tudo de uma vez aqui. Sucessivas divisões por 2, tá? Então, vou dividir o 500 por 2. Vai dar resto 0. Me interessa o resto. O resto é muito importante para nós. Quando eu vou transformar um número que está na base 10 para a base 2, eu preciso dos restos. O quociente dá 250. Então, pego esse quociente e divido novamente por 2. Aqui entra o loop. Pega o quociente e divide por 2. 250 dividido por 2 dá 0. Meu segundo resto é 0. Tá certo? Então, à medida que eu for fazendo essa conta, eu deveria estar voltando no slide anterior. Não vou fazer isso por enquanto. Então, vou pegar o expoente e vou dividir por 2 um montão de vezes. Isso que eu estou fazendo aqui é muito rápido. Ora, por quê? Porque meu número ele está sendo quebrado ao meio o tempo todo. Então, é isso que configura para nós o custo logarítmico, essa divisão por 2, metade, 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 metade. Então, rapidamente eu vou chegar ao ponto de parada da minha conversão de decimal para binário. Achar todos os restos ali que vão ser 0 ou 1. Aqui fica 125, então deixa eu tirar esse monte de pontinho. 250 dividido por 2 dá quociente valendo 125. Divide por 2 de novo, que me dá resto 1. Toda vez que eu divido um número ímpar por 2 dá resto 1. E o resultado da divisão dá 64, né? Certo, gente? 62. 64 levaria 128. Aqui 62. Divide por 2 de novo. Novamente eu vou ter um resto 0, par dividido por 2, com o quociente valendo 31. Divide por 2, ímpar dividido por 2, dá resto 1. E eu ficaria aqui com 30 dividido por 2, que dá 15. Divide por 2, dá 1 de novo. Então, vocês estão vendo que o tamanho ali do quociente está diminuindo rapidamente. E, então, daria 7 no quociente, né? Sempre dividido ao meio. Nosso quociente virando metade, o ponto de parada está relacionado ao quociente. Divide por 2, dá resto 1. E aqui dá 3. Divide por 2, dá resto 1. E aqui fica 1. Eu vou dividir mais uma vez, tá? Divide por 2. E meu último resto é 1 com o quociente valendo 0. Então, no meu caso aqui, eu parei de dividir a hora que meu quociente foi igual a 0. Tá? Tem gente que para num outro momento. Com isso, pessoal, eu obtive essa sequência aqui de binários. É meu número que eu vou escrever em binário, né? Então, o número 500 escrito em binário, então 500, que antes estava em decimal, escrito em binário, como é que fica? Essa sequência me ajuda. O que eu escrevo primeiro? O negócio de inverter, né? De baixo para cima, mas se eu escrever da esquerda para a direita, né? Então, vamos lá aqui, né? 1. Não é assim? Então, estou fazendo assim, né? Estou lendo de baixo para cima e escrevendo da esquerda para a direita. Já escrevi 3, né? 4, 5. São 5 uns. 1. Depois tem esse 0. Depois tem 1 de novo. Depois tem esse 0 e tem esse 0. Isso aqui é
o número escrito em binário. Todo mundo concorda, gente? Então, o que eu sei sobre essa sequência que está em binário? Que esse primeiro bit aqui, agora lendo daqui para lá, ele corresponde à potência 2 elevado a 0, que vale 1, né? Esse segundo bit corresponde à potência 2 elevado a 1. Esse terceiro bit corresponde à potência 2 ao quadrado e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Tudo bem? Sim. Tá legal. Então, me aproveitando daquela sequência em binário que está lá, o expoente 500, ele pode ser escrito, agora eu vou acionar os bits, hein? Esse bit aciona a potência 2 ao quadrado. Então, ele depende do 2 ao quadrado. Deixa eu colocar ele aqui em cima, ó. Bom, vou colocar ele aqui mesmo. Ele aciona também... Deixa eu colocar assim, pessoal. Porque a base lá era 3, né? 3 elevado a 500. Deixa eu mudar isso daqui, ó. Eu vou usar a mesma ideia. Não, deixa eu apagar aqui. Eita. Aqui, ó. Eu tinha 3 elevado a 500, né? Era a nossa potência. 3 elevado a 500. E eu estava preocupada com esse 500 aqui, né? Vamos lá. Vou deixar aqui 3. E no expoente desse 3, eu vou usar a potência relativa ao bit igual a 1. Então, toda vez que tiver bit igual a 1, eu vou usar uma outra potência de 3, com o expoente relativo ao bit igual a 1. Então, o primeiro bit igual a 1 tem o 2 ao quadrado. Então, vou vir aqui, eu vou colocar o 2 ao quadrado, tá? Ou 4, como vocês preferirem. Vou continuar andando aqui. Depois eu tenho esse bit que é 0, que é relativo à potência 2 ao cubo. Ok, tá 0, vou pular. E todos os outros eu vou usar porque tem um bit igual a 1. Então, essa é a do 2 à quarta. Então, eu vou lançar a mão da base 3 com o expoente 2 à quarta. Eu vou lançar a mão, 2 à quarta não, né? É isso, 2 à quarta. Vou lançar a mão do 3, sempre base 3, a base não está mudando, que é essa base aqui. Bit, agora eu estou nesse bit, que é relativo a 2 à quinta. Então, expoente 2 à quinta. 2 à quinta é o que eu estou buscando aqui nessa expansão binária. Toda vez que o bit é 1, eu pego a potência de 2 e coloco no expoente aqui de base 3. Depois, 3 com... Qual é o próximo? 2 à sexta. Depois, o próximo é 2 à sétima, não é isso? E tem até 2 elevado a 8. Sim ou não? Sim, né? Até 2 elevado a 8. Agora deixa eu voltar lá para vocês, hein? Volto no slide anterior. Deixa eu copiar aqui, ó. Isso. Vocês viram de onde eu busquei esses caras. Vamos copiar. E vamos trazer para esse slide que está aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Eu gerei todas as potências que tem expoente, que é uma potência de 2. Estão vendo aqui? Como é que você gerou isso? Fazendo pote, recebe pote vezes pote. Então, isso garante que eu gero todas as potências cujos expoentes são potências de 2. Potências cujo expoente são potências de 2. 128, 256. Dessa lista de potência que vocês estão vendo aqui, ó, eu vou usar algumas. Quais que eu vou usar? Aqui eu tenho a lista do que eu uso.
Então, eu uso essa. Não uso 3/8, uso essa. Que é essa aqui, ó. Uso essa. Uso a próxima. Uso essa. E uso essa. Essa aqui eu nem vou chegar a ela. Só cheguei no meu slide ali, né? Que eu estava indo. E só freiei a hora que tinha passado do 3/500. Mas não é esse freio no algoritmo que eu vou escrever. Então, observem. Se eu pudesse ir gerando o que está aqui dentro do parênteses, então, se eu gerar o primeiro número aqui, 0, lembra do bit 0? O que isso garante para mim? Que essa camarada, vamos colocar em verde, ó. Vou riscar agora o que eu não quero. Então, dessa lista, que nem precisa estar construída, eu posso ir gerando à medida que eu for dividindo o número 500 por 2. Então, dividir o número 500 por 2, o resto é 0. O que significa para nós? Que essa camarada, eu não dependo dela aqui no resultado final. Então, não dependo aqui embaixo do 3/1. Ele não existiu aqui, tá? Ele não vai existir eu riscar depois. Ele não existe. Mas ele é o pontapé para que eu possa construir o 3². Então, do 3/1, eu guardo na variável pot, e pot recebe pot vezes pot. Então, eu gero 3². Para eu saber se eu preciso de 3² ou não, eu vou gerar o próximo bit aqui. Bom, quem é o próximo bit aqui? 250 dividido por 2, que deu 0 de novo. Então, o fato desse bit dar 0 indica para mim que, apesar de eu ter encontrado essa potência, eu estou aqui, pot está valendo 3², eu não vou usar 3² no resultado final. Essa camarada não entra aqui, ó. Tá certo, gente? E como é que você sabe que precisou da próxima potência? Como é que você sabe que precisa dessa camarada, ó? Por que ela entrou aqui? Ó, aqui ela, ó. Porque o próximo bit é igual a 1. Então, à medida que eu for gerando esses bits, eles vão me ajudar a determinar quem eu preciso aqui e quem eu não preciso. Vou começar a traçar essa ideia em um algoritmo, tá? Entenderam mais ou menos a ideia? Eu vou gerando potências aqui, não gero até o final, vou gerando. Da 3/1 eu gero 3². Aí eu examino se eu preciso da 3² aqui. Se sim, eu uso. Se não, da 3² eu gero 3². Olho se eu preciso da 3². Precisei? Precisei. Por quê? Porque o bit relativo a ela foi igual a 1. Vamos fazer isso agora. Para um exemplo menor, gente, para não ter que fazer tantas divisões, mas ainda num passo a passo, já pensando no desenvolvimento do nosso algoritmo. Eu vou criar, então, uma variável valendo pot. Suponha que eu queira descobrir quanto vale 3/25, meu expoente é 25. Eu vou entrar num loop. Nesse loop eu vou fazer as operações que eu vou colocar aqui. Primeira providência minha, relacionada a isso aqui que eu estou querendo descobrir quanto vale. Vou criar uma variável que vai ter esse resultado. Então, vou criar uma variável chamada de resultado. E eu vou inicializar essa variável com o número 1. 1 é um elemento neutro na multiplicação.
vou criar uma outra variável, vou chamar de quociente. Quociente vai me ajudar a fazer essa conta aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver, acho que está no slide seguinte aqui, ó. 500 dividido por 2, depois 250 dividido por 2, depois 125 dividido por 2. Então, o quociente ele vai mudando de valor. Tá, pessoal? Deixa eu colocar esse slide para cá, ó. Tá? Então, inicialmente, no meu caso, nesse exemplo, o quociente vai valer 25. Um exemplo genérico, o expoente, tá? Agora eu vou entrar num loop, e qualquer coisa eu vou fazer depois ali, tá? Então, no meu loop, qual tipo de conta eu vou fazer? Vou entrar, que depois eu vejo se é um enquanto, se é um for, um while, sei. Mas é um loop. Tudo que está aqui dentro vai ser num loop. Vou colocar uma condicional. Se por acaso o quociente eu vou ter alguma coisa antes aqui. Se o quociente mod, né? Vou pegar o resto da divisão. Vocês entendem essa maneira de escrever? Vou fazer uma tabela por enquanto. Esquece o algoritmo. Vou passar depois para o algoritmo. Vou fazer uma tabela. Minha tabela vai ter uma coluna tendo a variável quociente, que está valendo 25. Vai ter uma valendo pote. Pote está valendo quanto por enquanto? Vou inicializar a variável pote, vale a base. Então, pote vale 3 elevado a 1. Pote de potência. Então, vou inicializar pote com o número 3. Então, ela está valendo 3. E eu tenho uma coluna com o resultado que vale 1. Inicializei com 1. O que eu vou fazer, pessoal? Se por acaso eu pegar o quociente e ainda nessa linha, tá? Então, talvez eu vá atualizar aqui resultado. Começou lá fora com 1. Se eu pegar o quociente, fizer a divisão dele por 2, e o resto da divisão der igual a 1, eu vou dizer, já de cara, que 3 elevado a 25 é igual a 3 vezes alguém. Quanto entra aqui eu ainda não sei, mas eu sei que vai entrar a potência 3 elevado a 1, que é o que acontece para nós. Então, quando eu pego 25 e divido por 2, o resto da divisão é igual a 1. Isso significa dizer que meu resultado vai estar do lado de cá, tá? Ele já começa valendo 3 de cara. Ele era 1, e ele já vai ficar valendo 1 vezes 3. Então, essa minha linha vai sair 1 vezes 3. Terminei de fazer isso, eu devo atualizar a variável pote. De que maneira eu atualizo a variável pote? Pote recebe pote vezes pote, aquilo que a gente tinha falado antes. Então, ele passa para 3 ao quadrado. Vou escrever dessa maneira. E quociente, a variável quociente vai receber o resultado lá da divisão, div 2. Porque é o meu processo lá de transformação de decimal em binário. Então, isso daqui imediatamente vai passar para 12. Tá, pessoal? Então, pote está valendo 3 ao quadrado. Eu não sei quais são as potências de expoente que seja uma potência de 2. Eu vou usar aqui na multiplicação do 3 elevado a 25. E eu estou descobrindo isso passo a passo.
Então, você vai usar 3 ao quadrado? A minha pergunta agora é, para gerar 3 elevado a 25, porque está uma incógnita aqui, ó. Eu não sei o que entra aqui dentro. Nesse momento eu estou perguntando, entra 3 ao quadrado? Para eu descobrir se entra 3 ao quadrado ou não, o que eu vou fazer? Eu preciso pegar quociente e ver qual é o resto da divisão por 2. Vou dividir 12 por 2. Se o resto da divisão for 1, eu atualizo o resultado. Se não, o resultado continua valendo o que estava valendo. Então, vou repetir aqui. Ó. Por que eu estou repetindo? Tudo baseado numa condicional. Então, o fato de eu repetir o valor 3, então até o momento, meu resultado está valendo 3. Nessa caixinha não entrou 3 ao quadrado. Eu ainda não descobri o valor de 3 elevado a 25. Só sei que para gerar 3 a 25, eu uso a potência 3 elevado a 1. Então, para saber que eu repeti aqui, eu usei o fato do resto da divisão de 12 por 2. Normalmente a gente escreve isso de uma maneira mais compacta, né? 12 mod 2. Isso significa, mod, né? A função mod é o resultado do resto. De quem? Da divisão desse cara por esse cara. Né? Então, deu igual a 0. Se deu igual a 0, é aquela história do bit ser igual a 0. Então, não usa a potência 3 ao quadrado. Mas, em compensação, eu preciso atualizar fora da condicional. Eu preciso atualizar. Não atualizei resultado, mas eu preciso atualizar pote. Eu só não sei se eu vou usar para gerar o resultado. Então, pote recebe ela vezes ela passa para 3 a quarta. E eu atualizo o quociente. Ele era 12 e ele vai virar 6. Divide por 2. Beleza, gente? Então, aqui eu estou fazendo a divisão por 2 e vendo o resultado da divisão, quociente. E o que me ajuda a determinar se eu atualizo ou não o resultado é o resto da divisão. Então, vou entrar ou não na condicional para atualizar o resultado. Fora da condicional, eu atualizo o pote e também atualizo o quociente. Então, vamos falar nessas operações depois ali. Estou repetindo isso. Para essa tabela ir aumentando o número de linhas é porque eu estou repetindo esse processo. E esse processo, para se repetir, eu preciso de um comando de repetição. Vamos lá. Será que eu vou usar a potência 3 a quarta? Não sei. Vamos ver. Se eu pegar o número 6 e dividir por 2, o resto da divisão é 0. Então, eu não uso a 3 a quarta. Então, por enquanto, para gerar 3 elevado a 1, eu só vou usar, para gerar 3 a 25, eu só uso 3 elevado a 1. Daneira, né, gente? Vamos para a próxima, então. Então, por enquanto, o resultado está valendo 3. Por enquanto, eu estou dizendo para vocês que 3 elevado a 25 vale 3. Mas eu não encerrei meu processo. Então, o que vai acontecer próxima linha da tabela? As variáveis quociente e pote são atualizadas. De que maneira a quociente é atualizada? Pega lá e divide quociente por 2. Pega o resultado inteiro dessa divisão. 6 dividido por 2 dá 3. E a próxima potência? Pote recebe pote vezes pote. Então, fica valendo 3 elevado a 8. Agora que meu quociente está valendo 3, né? O que acontece? A gente passa pelo resto da divisão por 2. 3 dividido por 2 dá 1. Resto da divisão dá 1. Opa! Está na hora de atualizar o resultado. Então, o que resultado recebe? O que tinha. Lembra que ele tinha 3 elevado a 1? Vou escrever dessa maneira. E ele vai receber vezes pote.
3/8. Né? Meu pote está valendo 3/8. Então, por enquanto, eu estou dizendo para vocês que o resultado é 3 elevado a 9. Mas será que é? Não posso sair por aí, né, gente? Né? Não acabei. Mais uma vez, minha tabela acabou? Não. Gera a próxima potência. Vocês enxergam aqui fora do slide? A próxima aqui, pessoal, ó, é 3 elevado a 16. Pote recebe pote vezes 1. Vezes 1 não, vezes pote. E o quociente? 3 div 2 vira 1. Estou na minha linha aqui da minha tabela. Mais uma vez. Lembra que eu não saía quando o quociente era 1? Só vou sair a hora que o quociente for 0? Então, o quociente está valendo 1. Faz pela nossa condicional, né? Pega o quociente, vê o resto da divisão dele por 2. 1 dividido por 2 dá resto 1. Se o resto é 1, resultado é atualizado. Eu entro na condicional toda vez que eu preciso atualizar resultado. Então, vamos atualizar. Resultado recebe o que tinha. Ele tinha 3 elevado a 9. Vezes pote. Quem é pote? 3 elevado a 16. Resultado aqui já fica valendo 3 elevado a 25. O que vai acontecer? Quando eu rodar da próxima vez, meu quociente vai estar valendo 0 e eu vou parar. Então, vou tentar escrever isso em código, tá? Então, essa tabela que vocês estão vendo, eu vou tentar escrever em código. Então, isso tudo que vocês tinham era a inicialização lá das minhas variáveis. E tudo isso que vocês estão vendo vai ser dado num comando de repetição, que vai parar com uma determinada condição. Então, vou inserir mais um slide, depois eu escrevo a condição do comando de repetição. Para eu verificar se eu atualizava ou não o resultado, eu passo por uma condicional, um if, um se. Se quociente, eu atualizo a variável quociente fora da condicional. Né? Voltando aqui na minha tabela, ó. Independente de eu atualizar resultado ou não, só repetir aqui, ó, a variável quociente 25, 12, 6. Passei pelo comando de repetição, atualiza quociente. Não precisa entrar na condicional. Da mesma maneira, eu vou atualizar pote. Mas o resultado eu vou atualizar dentro da condicional. Se quociente mod 2, isso aqui, pessoal, o resto da divisão de quem? Do quociente por 2. Se for igual a 1, então eu vou entrar na condicional. Entrando na condicional, eu atualizo o resultado. A minha variável resultado recebe ela mesma. Eu inicializo a variável resultado com 1, porque quando eu entrar a primeira vez, se a variável resultado não tivesse sido inicializada, eu ia pegar um lixo da declaração da variável, vezes pote. Então, lembram que a gente inicializou fora do meu comando de repetição, que eu vou colocar aqui, um enquanto, sei lá, um while, depois eu escrevo a condição. Então, isso está dentro do comando de repetição, mas fora do comando de repetição eu inicializei as variáveis. Então, eu inicializei a variável quociente. Então, o quociente, para nós, recebe o expoente. 500, 500, 50, 50. Mudou o expoente, muda a variável quociente. A variável resultado recebe o elemento neutro da multiplicação, está inicializada com o neutro da multiplicação, que é o número 1, para mudar o resultado. E a variável pote, eu posso dizer que recebe a base, tá? Se a base é 3, recebe 3. Se a base for 5, recebe 5, tá? Então, no nosso caso, daquela situação que eu tinha grande lá, esse cara era 500 e a base para nós era 3, tá? Bom, vamos continuar a escrever nosso código aqui.
É só isso que eu vou fazer dentro da condicional. Atualizo ou não a variável resultado. Fora dessa condicional, pessoal, eu vou atualizar a variável pote. Quanto pote recebe? Pote asterisco pote. Pote vezes pote. Então, de 3 que era, passa para 3 ao quadrado. De 3 ao quadrado, passa para 3 à quarta. De 3 à quarta, passa para 3 à oitava. Passo por todas as variáveis, todas as potências. Uso algumas vezes eu uso pote. Mas por que você precisa gerar 3 ao quadrado se você não vai usar aqui? Porque de 3 ao quadrado eu gero 3 à quarta. Mas e se você também não usar 3 à quarta? Mas é ela que me leva a 3 à oitava. Né? Então eu preciso de todas essas que têm expoentes que são potências de 2. Além disso, pessoal, a variável quociente recebe, se eu declaro a variável quociente como sendo uma variável inteira, o próprio resultado da divisão, a variável C me dá o resultado que é só a parte inteira, né? Mas eu vou escrever dessa maneira. O quociente recebe o que era, div é uma função que retorna só a parte inteira do resultado da divisão, div 2. Aqui está meu algoritmo. Eu só preciso colocar a condição de parada. E essa condição de parada tem a ver com o quociente. Enquanto o quociente for alguma coisa. E por que esse algoritmo, que tem um comando de repetição, não vai ser executado N vezes? Quem controla o número de vezes que eu vou executar, que está dentro do comando de repetição, vai ser a variável quociente. Só que a variação dela, como aqui é div 2, deixa eu voltar lá na minha tabela, a variação dela, o decrescimento da variável quociente, 500 passa para 250, cai ao meio. De 250 baixa para 125, cai ao meio. De 125 baixa para 62, 62 para 31. Então, o comportamento dela, o decrescimento dela, se dá de maneira exponencial, de base meio, uma exponencial decrescente, de base meio. Então, essa é a forma como a variável, como o tamanho da nossa variável está diminuindo. Está diminuindo de uma forma exponencial. Como é o tamanho da nossa variável que controla o número de operações que eu executo, então uma coisa vai ser inversa da outra. Quanto menor o tamanho da entrada, o que vai acontecer lá com o meu tempo? Né? Então, se ela varia de maneira exponencial, o tempo vai variar de maneira o quê? Qual é a função inversa da exponencial? Vocês lembram da matemática? Existe uma função que é exponencial. Qual a função? É a logarítmica, né? Sim ou não? Tem. Tenta fazer o código junto com a explicação da BB. Então a gente vai parar aqui. Lucas, por que esse algoritmo é de custo logarítmico? O custo dele depende do quociente. Se o quociente for muito grande, mas o quociente não é o expoente, então não é igual ao algoritmo anterior, nesse caso não. Por que não? Porque lá nosso expoente variava de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, 5. Então era quase que uma busca sequencial, iterativa, 1, 2, 3, 4. O que acontece aqui? O número de vezes que eu executo esse loop depende do quociente, que por sua vez é o próprio expoente. Porém, a maneira como o quociente varia, de 500 ele baixa para 250.
De 250 ele baixa para 125, para 124, né? Porque não vira ímpar, nunca. Depois ele baixa para aqueles valores que a gente colocou ali, né? Sempre caindo a metade. Sempre o tamanho dele virando metade do que era. 500, 250, 125, 62, 31, 15, foi diminuindo, de maneira a sempre virar metade do que era. Quando eu penso que, então, o meu tamanho da entrada está diminuindo de maneira exponencial, diminui numa velocidade exponencial. Aí eu penso que o tempo necessário para processar uma entrada que está diminuindo numa velocidade exponencial, o tempo tem um custo correspondente a uma função que é inversa da exponencial. Foi nesse momento que eu perguntei. Qual a função que é a inversa da exponencial? Vocês devem ter aprendido na matemática, que é a logarítmica. Então, o custo do meu algoritmo é logarítmico. Então, nós estamos buscando isso daqui, pessoal. No fundo, até a gente está buscando quando é que de 500 ela baixa para ter tamanho 1, por exemplo. Que é quando eu estou fazendo ali o último suspiro, quase finalizando. Quando é que isso vai acontecer? Né? De 500 ela baixa para 499? Não, de 500 ela baixa para 250. Então, o comportamento dela se dá de maneira exponencial. Então, vou tentar escrever esse 500 como uma exponencial. Então, quem é 500 escrito de uma maneira exponencial? Meio elevado a... Quando é que meio elevado a algo que está variando começou com tamanho 500? Quando é que isso aqui vira 1? Nós estamos atrás desse x. Ó. Então, quando x é igual a 0, como se fosse assim. Quando x é 0, a minha entrada está com tamanho 500. Quando x for 1, ela baixa para 250. Quando x for 2, ela baixa para 125. Quantas vezes eu vou ter que variar isso para ela ficar com tamanho 1? O que vocês acham? Posso até colocar um 500 aqui na frente, só para dar o valor exato. Quanto que eu vou ter que variar isso aqui? Qual o valor de x? De forma que 500 vezes meio elevado a x fique igual a 1. Que é o número de vezes que eu executei aquelas sucessivas divisões por 2. Na etapa inicial começou com 500. Depois de uma divisão por 2, baixou para 250. Na segunda divisão por 2, já baixou para 125. Então, quando aqui for 2, quando meu x for 2, esse resultado aqui vai ficar meio elevado a 2, 1/4. 500 dividido por 4, 125. Não é isso? Aí vai fazendo. Quando é que vai virar 1? O que vocês acham? Então, como é que eu faço para descobrir esse x aqui, pessoal? Como é que a gente faz para o x que está, para a incógnita, que está lá no expoente, como é que eu faço para isolar a incógnita? Eu tenho que transformar para logaritmo. Tem que transformar para logaritmo, para a função logarítmica. Então, é dessa forma que o nosso custo se explica. Normalmente, a gente acaba generalizando. Toda vez que a minha entrada tem o seu tamanho,
cuja variação vai influenciar no custo do algoritmo. Mas a variação da entrada, no tamanho dela, é dado dessa forma, que forma? Metade, depois metade da metade, depois metade da metade da metade, depois a metade dessa metade da metade da metade, que é isso que aconteceu. Então, nesse tipo de variação na entrada de dados, eu construo um algoritmo de custo logarítmico. Está aí o algoritmo, está aí a ideia. Eu poderia parar aqui, ó, a hora que quociente for igual a zero. Que vai ocorrer quando eu fizer essa última etapa, que é só mesmo para sair do que eu estava repetindo, tá? Eu não preciso fazer mais nada aqui dentro. É só a condição de saída do meu comando de repetição, para não fazer mais nada. Beleza? Esse é o código. Simples assim. Certo, gente? Sim, eu estou tentando fazer essa função div no C, ele... Estou vendo que ele vai div underline t espaço, aí div. Aí seria o quociente e o denominador, e depois a divisão, né? Só que não está entrando, não. A gente tem uma função, depois eu passo para vocês, ó. Esse mod acho que você, funciona melhor. O mod, o que o mod devolve? Tem que ver lá, não sei se eu acho que não tem esse nome não. Mas normalmente, como é função, a gente coloca os parâmetros aqui dentro, ó. Então, o primeiro vai ser o quociente, a variável que a gente chamou de quociente. E o segundo, no nosso caso, vai ser 2, tá? Tem que fazer desse jeito aqui. Da mesma maneira que no quociente div 2. Se tiver uma função que devolve o quociente, mas não vai ter essa aqui no C, não. Depois eu mando esse código aqui no C para vocês. Aqui é mesmo para que vocês tenham uma ideia de por que é logarítmico, por que o outro é linear. Então, ambos dependem do expoente. Só que no algoritmo anterior, a gente, claro que começou do 1 e foi até o 3 elevado a 500. Mas a forma como o expoente variou foi de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 500. Se eu tiver expoente 10, eu faço 10 vezes. Se eu tiver expoente 1000, eu faço 1000 vezes. Então, o número de vezes que eu executo é exatamente o valor do expoente. Já aqui não. Já aqui o número de vezes que eu vou executar isso, pessoal, esse código que está aí, o número de vezes que a gente vai executar é o log do expoente. Então, se a gente estiver trabalhando, log na base 2, tá? Que é sucessivas divisões por 2. Se meu expoente for gigantesco, né? Imagina alguém tá pedindo lá para nós, gere 3, quanto vale 3 elevado a 23, 4, 6, 2, 0, 4, 1, 6, 2, 7, 6. Eu quero encontrar essa potência. Inclusive, essas ideias que vocês estão vendo aqui, eu poderia utilizar para multiplicar matrizes, tá? Só que a base vai ser uma matriz. Então, eu com esse expoente gigantesco, naquele primeiro algoritmo, eu faria esse número aqui, que vai dar o quê? 1000, milhões, bilhões de multiplicações. Então, é muito grande. Se eu pego esse código anterior, esse que tem custo logarítmico, então, para esse expoente, ó, ele é um expoente grande. Mas vamos lá, ele não é maior que uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse expoente, vamos pensar nele. Ele é 2, 3, 4, não sei quanto, só para pensar na ordem de grandeza. Vezes 10 elevado a 11. Tá certo? Contei ali 11 zeros, acho que contei certo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Acho que fica meio cego olhando para a tela do computador. Então, a ordem de grandeza está lá no 11, 10 elevado a 11, um número relativamente grande. No nosso algoritmo, o custo para processar essa potência, nesse de custo log, logarítmico, seria algo desse tipo aqui, log de 2,3 pontinho, vezes 10 elevado a 11. Tá? Escrevi aquele número numa notação científica, pensando que tem 4, 6 aqui depois da vírgula. Log do produto é a soma dos logs. Então, isso acaba ficando log na base 2, tá? Que é 2. De 2,3 pontinho, mais log de 10 elevado a 11. Esse logaritmo que vocês estão vendo aí, vou colocar mais um slide, que está me dando o número de multiplicações que eu realizo, log de 2,3 pontinho, na base 2, mais log de 10 elevado a 11. Toda vez que eu estou calculando o log de uma potência, existe uma propriedade que me diz que o expoente cai. Então, isso fica 11 log de 10 na base 2. E esse log de 2 e pouco, eu sei lá quanto que dá log de 2 e pouco. Log de 2 na base 2 é 1. Log de 4 é 2. Então, certamente, esse número que vocês estão vendo aqui, ó, ele é menor que 2. Tá? Então, essa quantidade ali não chega a valer 2. É bem menor que 2, mas vamos colocar 2. Então, vai dar 2 mais 11 vezes log de 10 na base 2. O log de 10 na base 2 é menor que o log de 16 na base 2. Sempre que potência de 2, para eu saber calcular. Log de 16 na base 2 é igual a 4. Então, log de 10 na base 2 é menor que 4. Esse número aqui, ó, é menor que 4. Então, resultado para nós, essa quantidade é menor que 11 vezes 4, que dá 44. Então, para eu gerar aquela potência gigantesca que vocês viram, a gente vai fazer menos que 44 mais 2, 46 multiplicações. Né? Então, é algo que é fantástico. Ou eu quero dizer para vocês que eu vou fazer menos que 46 vezes esse bloco que está aqui dentro. Essa repetição que vocês estão vendo dentro desse enquanto. Bem melhor, pessoal, que eu fazer essa quantidade aqui, né? Eu não sei nem que quantidade é essa, ó. Muito difícil pensar nesse número. Leiam isso para mim. 6 mil? Não. Milhões? 20 milhões? Cheguei aqui nos quadrilhões? Né? 10 elevado a 11 dá o quê? 2 vezes 10 elevado a 11. Passei dos trilhões, não passei? Bilhões é 10 a sexta. Trilhões é 10 a nona. Estão vendo? Então, eu vou fazer um número de operações bem menor que eu faria num algoritmo que é interativo. Então, se eu pensar que aquelas funções de multiplicação para gerar potências muito grandes, quando eu pego alguma coisa na biblioteca, talvez ele faça uso de um algoritmo como esse. Eu não me dou conta que está pronto isso daí, né? Querem me perguntar algo? Deu para comparar ali, deu para perceber que quando o meu expoente é muito grande, faz sentido a gente pensar num algoritmo que seja mais eficiente, gente? Lucas, você que gosta de falar, percebeu? Deu para perceber. Eu fiz um jeito aqui também, eu fiz um jeito aqui de contornar esse mod aí também. Pensei de um jeito aqui, acho que tá funcionando aqui, né? Ok, então. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vou continuar aqui um pouquinho, mas a gente já termina, para aproveitar esse
Esses minutinhos finais. Eu não poderia, lá naquele outro problema, desculpa até voltar, porque eu estava fazendo... Ótimo, Erivelto, sim. Eu não podia fazer simplesmente o 3 elevado a 512 e dividir por 3 elevado a 12, que aí também daria o resultado. Mas como é que você saberia, Erivelto, que era o 3 elevado a 12? Eu faria uma outra variável de controle do expoente. Mas como é que você ia fazer para gerar o 3 elevado a 12? Eu imagino que nos meus problemas essa diferença seria sempre pequena, então valeria a pena. Ele não seria uma função exatamente logarítmica, né? Mas seria algo próximo, né? Não ia ser tão difícil de se fazer. Mais ou menos, quer ver? Vai depender do meu problema, na verdade. Exatamente. Por exemplo, você quer gerar 3 elevado a 5.000, ó. Por exemplo. Esse seria péssimo, porque a minha potência seria 4.096. Tá vendo? Então eu teria mais de 900 aí loops para... Exatamente. Para esse problema de 500, né? Talvez não ia ser tão oneroso, mas... Então, mas Erivelto, o que acontece é que à medida que o expoente for aumentando, você vai perceber que entre uma potência de expoente que tem base 2, foi o que você falou, 4.096, para a potência seguinte, eu vou ter cada vez um número maior, né? Então a próxima aqui vai lá na ordem do 9.000 e pouco, né? 9.000 não, 8.000. 92. Isso. Então qualquer potência, 5.000, 5.001, 5.002 expoente, que está entre esses dois valores aqui, 4.000 e pouco, 8.000 e pouco, eu teria uma probabilidade grande de cair nelas. Aí quando a gente for para as duas seguintes, uma está com 8.000, a outra vai lá no 16.000. Aí todas as potências que vão desse 8.000 que está aqui para o 16.000 que está na próxima, você teria que encontrar uma maneira de gerar da forma que você está falando. Daí o que acontece, Erivelto? Quanto maior esse expoente, maior é a probabilidade de você querer encontrar um resultado aqui que não está entre aqueles que você encontra pelas sucessivas potências que você tem aqui embaixo. Como a gente tem que pensar no algoritmo genérico, talvez aquela proposta anterior de curso logarítmico seja uma boa proposta. Não estou dizendo que é a melhor, mas essa sua fica inviável, principalmente à medida que o nosso N aqui, ó, que o nosso expoente, vai aumentando. E por que disso? Porque o espaçamento entre duas potências, elas sempre serão assim, ó, tá certo? Essa distância entre elas vai ficando cada vez maior, quanto maior esse carinha aqui. Não, eu entendi isso perfeitamente. Eu só imaginei que o meu algoritmo ele tinha que ser especificamente para aquele problema e não exatamente o genérico, entendeu? Eu acabei entendendo errado ali. Mas eu entendi isso daí, sim. Tá? Então tá ótimo. Mas faz sentido você também ter entendido que era só para 3 levar a 500, né? Afinal, eu coloquei aquilo. É o que estou querendo sair do exemplo. Será sou eu? Ali era bem específico para 3 elevado a 500. Então eu imaginei que seria mais fácil eu fazer isso que eu havia dito, entendeu? Mas... faz sentido mesmo. Que é um algoritmo livre, né? Para qualquer valor. Uhum. Aí o meu já não vale, né? Uhum. Mas tá bom. Beleza, pessoal? Alguém colocou aí que não está ouvindo. Eu acho que é só você que colocou que não está ouvindo, que realmente não está ouvindo. Quem que foi? Fabiano, né? Fabiano, eu acho que os demais estão ouvindo. Porque eu estou conversando com alguns. Daí acho que não dá mais para a gente fazer o próximo, né, gente?
Então, para eu falar na questão 3, eu preciso que vocês conheçam as estruturas de dados, o que é uma lista encadeada, o que é um vetor, o que é uma árvore binária de busca. E a partir dessas estruturas de dados conhecidas por vocês, eu quero inserir um novo elemento na estrutura que já está ordenada. Então, eu parto do princípio que os elementos que estão na estrutura, na letra A, na lista encadeada, na letra B, no vetor ordenado, e assim sucessivamente. Então, tudo que já está guardado de maneira organizada. Quando eu for inserir um elemento, eu vou manter a organização. Eu cheguei num lugar, está organizado, não sou eu que vou bagunçar. Então, essa é a ideia da questão 3. A inserção tem que respeitar a organização e tem que respeitar a estrutura. Então, se eu for inserir um elemento em um vetor que está ordenado, digamos que aqui está meu vetor, tem esses dados aqui. Se eu quiser inserir, por exemplo, o número 7, eu não posso vir aqui e colocar o 7, porque senão bagunça a estrutura. Né? Então, para eu guardar um número 7 lá na estrutura, eu preciso descobrir o local na estrutura. Opa, descobri, tem que entrar aqui. Então, para eu descobrir, provavelmente eu olhei o primeiro, olhei o segundo. Quando eu olhei o terceiro e o terceiro deu maior que o 7 que eu estou querendo guardar, eu falo, opa, descobri que tem que vir antes do 10. Daí, o que eu preciso nesse exemplo, tá, pessoal? Pegar todos os valores que estão do 10 em diante e movimentar. Então, eu preciso trazer o 17 para frente, o 15 para frente, o 10 para frente. Quando eu fizer isso, né, 17 vem para cá, o 15 sobrepõe o 17, não está mais ali. O 10 sobrepõe o 15, não está mais aqui. E aí, neste caso, o 7 vai guardar onde estava o 10. Então, eu posso colocar ele aqui sem problema. Então, para eu manter a estrutura organizada, houve necessidade de comparar, houve necessidade de realizar comparações. Quantas? Depende. Por isso, maior e menor. No meu caso aqui, eu fiz 1, 2, 3. Então, vai depender da posição que eu quero guardar o elemento. Se ao invés de querer guardar o 7, naquele vetor que terminava no 17, eu quisesse guardar o 70, o que eu ia descobrir? Que eu ia ter que comparar o 70 com todo mundo que estava no vetor, mas em compensação, eu não ia precisar movimentar ninguém. Por quê? Porque o 70 precisa ser guardado no final do vetor. A gente volta a falar na aula que vem. Então, é nesse sentido que essa questão 3 se dá. Ou, se vocês não tiverem dúvida, né? Enfim, vamos ver o que vocês vão fazer lá na lista. Certo ou errado, vamos ver o que vocês vão fazer. E eu corrijo depois na próxima aula. Professor, eu acho que eu consegui fazer aqui. Eu posso mostrar o... Pode, Lucas. Eu acho que não vai dar certo porque, como eu declarei com o int, ele não vai mostrar o resultado certo. Eu só não sei como é que eu compartilho. Eu libero para você. Você quer compartilhar a sua tela? Eu acho. Será que você parar de... Não. Acho que só mandar o código ali também dá para ver. Será que se eu parar de compartilhar... Porque lá no outro, eu sei fazer. Aqui eu não sei, não. Será que se eu parar de compartilhar, você consegue ter acesso? Ou será que se eu clicar ao lado do seu nome, tem ambiente que é assim? Foi o Lucas, né? Eu acho que ele tem como... Deixa eu ver aqui, Lucas. Criar código para essa página, ver... eu não consigo... Tem um menos aqui, preencher formulário, remover, não quero te remover, não é possível, eu posso tirar seu som, posso te liberar. Será que se eu te liberei aí, você consegue? Eu acho que era para aparecer algum botão aqui, não apareceu não. Talvez, acho que só pode... eu vou parar de compartilhar a minha também, ó. Vê se você conseguiu alguma coisa. Consigo agora sim. Então é isso. Então é você que está compartilhando. Consigo. Ok.
pra ver aqui. Aham. Deixa eu dar uma pausa. Dá pra ver o que? Dá pra ver toda a minha tela aqui? Sim. Então, estamos vendo. Você está compartilhando algumas janelas. Aí tem o meu navegador atrás que tá aqui. Eu pensei desse jeito aqui. Aí o meu E500 ele faz essa. Ele pegou exatamente os valores que seriam o expoente do. Que tem o resto igual a 1, sabe? Você está pedindo para ele printar, né? Isso. É que isso aí tá feio, né? A apresentação. Não, tá ótimo. Mas dá pra ver que passou pelos números certos, que é 500, 50, 62. Tá vendo? É interessante. Aí aqui ele pegou a potência, né, que seria 2 a 8, né? 2 a 8, 2 a 7, só nos que tem o resto igual a... O resto é porque igual a a 1. resto de divisão é igual a 1, né? Aí o que eu coloquei pro final pra fazer a soma, né? Só que aparentemente deu um número... esse número aqui tá errado, né? Porque como tá em limite, eu imagino que ele bateu no limite, né? Pode ser. Eu não sei como eu faria isso, as colocações bem longas, funciona. Eu não consigo visualizar assim, o seu código, não sei se os outros estão vendo perfeitamente. Tá ruim pra ver. Eu acho que se você botar double, talvez funcione, cara. Qual no total aqui? Agora, Lucas, certamente o valor da potência vai ser gigantesco. Inclusive, pessoal, é muito comum, quando a gente vai armazenar algo que é extremamente grande, e pode ser um número, tá? Na matemática a gente manipula números gigantescos. Então, por exemplo, na criptografia, às vezes a gente trabalha com número, a gente trabalha com número pequeno no computador, mas uma criptografia para dar uma segurança, sei lá, Exército, Estados Unidos, ele já trabalha com 1024 bits. Imagina um número que tem 1024 bits, o tamanho do número. Então a criptografia RSA se baseia em números gigantescos. Então assim, como é que eu tenho uma variável do tipo que cai no número de 1024 bits? Não tem. Então como é que armazena? Armazena um número particionado. Então, às vezes você armazena pedaço por pedaço dele. Entendeu? Sim, aí eu fazendo com 25 aqui eu dei um valor que tá errado, então acho que esse aqui ainda tá errado. O restante da lógica tá certo. Entendeu? Depois tem que dar uma olhada, se você quiser mandar o código lá, compartilhar com a gente no grupo, vou dando uma olhada e todo mundo pode ir sugerindo. É legal que você já está programando em C. É C, né, que estava aí na tela? É o C, todo mundo aqui programa em C, gente? C é muito legal, né? Só não fica bonitinho, né? Porque é por causa das funções, né, no mod. Uhum. Acho que tem lá, isso aqui. Já vi que na matéria é C, então por aqui. É porque esse aqui não esquece, não sai do coração C. O C é importante, principalmente para quem é da engenharia. Engenharia de computação, engenharia de automação. C é importantíssimo. Falou em Arduino, não sei o quanto que vocês trabalham com Arduino, mas tem C, né? Tem. Deixa eu testar agora. Não. Eu te confesso, Lucas, que eu não estou conseguindo ler seu código. Eu estou muito cega. Deixa eu tentar trocar a tela. Apresentar só a tela do código. Eu não sei se os outros estão conseguindo. Tinha conseguido? Sou eu que tenho que trocar o óculos. A médica já falou. Estou conseguindo apresentar só o dev aqui. Aí, fica acertar um pouquinho aqui nesse resultado final. Então, Talvez, Lucas, tenha alguma função que é uma função do C, mas não dá o resultado que você está esperando. Então ela funciona,
né? Mas ela devolve algo que é outra coisa, né? Então não vai dar o resultado que a gente imagina que dê. Você tem um if. Aí É que já... eu fiz um jeito bem nada a ver, né, pra Não funcionar sei. os poentes, né, mas funciona. Mas qual a função que você usou no if? Como assim? Qual a função matemática, ou a função do C, que você usou para devolver o resto da divisão? Eu acho que eu não entendi a pergunta. É porque você fez um if, a condicional. Isso. Aí, entre parênteses, tem um que aí, que eu não tô... Ah, tá, sim, o quociente, o resto da divisão do quociente por 2 é igual a 1, aí se for verdadeiro... Ah, ele tá um vai percentual mostrar... aí. Entendi, tá um percentual. Isso. Deixa eu Mas você aproximar, tá vendo que dentro do if, você mandou printar, mas você atualizou? Aqui no final ele vai ter que entrar aqui, né, de qualquer jeito. Esse expoente aqui, ele sempre vai ter que entrar. Então ele vai... então, por exemplo, o 500 ele vai dividir 8 vezes, né, digamos assim. Mas ele não escreve o expoente. Para nós, a gente quer que ele atualize o resultado. Você está pedindo para ele atualizar o expoente. Você está escrevendo o expoente, ele está escrevendo. O que é interessante para nós que ele faça dentro do if? É a atualização do resultado. Então, o resultado recebeu ele mesmo, vezes o ESP, que está aqui embaixo, que você atualizou. Então, algumas delas a gente pega, né? Outras não. ESP. Total vezes... Acho que isso aqui não tá certo. O total aqui, ele é o valor, né? O que representaria o 3 elevado a 500. Exatamente. Se eu fizer total vezes o expoente, isso aqui deveria ser elevado. Não. Vezes o expoente, ele que você está atualizando? É. Ele recebe ele mesmo vezes o expoente. Alguns você vai pegar, outros não. Quem você está chamando de expoente é aquilo que eu chamei de pote, né? Expoente? Não. Esse expoente é o que ele avança. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui asterisco ou mais? Onde? Aqui embaixo? É mais. Ah, tá. Não. Mas cadê o pote? Cadê quem a gente chamou de pote? Esse aqui é o... Eu acho que eu não usei o pote, porque eu acabei usando ele aqui embaixo para fazer a potência. Então... Aí meio que cortei ele. Porque esse total que você colocou aqui, realmente, você vai atualizar a potência. Fora do comando de repetição. Mas algumas daquelas que você atualizou, você usa. Outras não. Sim. Né? Então, aqui no que você está chamando de total, que vai te dar um resultado total, você está pegando todas as potências de 2. Então, 2 elevado a 1... 2 não, né? No caso, 3, vamos supor. 3 elevado a 1, 3 ao quadrado, 3 à quarta, 3 à oitava, 3 a 16. Eu não quero todas. Para gerar o total, eu quero algumas. Quais que eu quero? Aquelas que o resto da divisão do quociente por 2, né? Essa divisão por 2 dá igual a 1. Isso. Então, essa variável total, você tem que colocar dentro da condicional. Você pode até escrever o tempo todo o total. Ah, é mesmo, é verdade. Porque aqui eu já tô... realmente. Bem que... Esse aqui é o... se eu tirar esse aqui e só fizer a soma, acho que funciona. Não sei se dá pra ver aqui. Total recebe total vezes... É mais aqui.
Não, mas não é mais não, é vezes. Sempre vezes. Isso. Aí você vê Outra coisa, Lucas, quer ver? Uma questão de otimização. Você já tem um valor armazenado numa variável. Você depende da potência. Você calcula ela fora da condicional. Então ela já está guardada. Se você processar de novo aqui, você vai fazer aqui dentro e aqui fora. Então ela vai sofrer 2 variações para cada iteração. Ela pode sofrer 2 variações para cada iteração. Não é isso que você quer. Cada vez que você rodar o enquanto, o while, a variável pot vai variar, a variável potência, né, vai variar uma única vez. E eu tenho que garantir que ela varia uma vez a cada iteração. Então ela tem que variar onde? Fora do comando de repetição. E dentro do if, eu pego o valor que está armazenado numa variável e utilizo dentro do if, se eu entrar no if. Então você não vai computar de novo, não tem a função aqui, ó, que faz a potência 3 elevado a não sei quanto. Entendeu? Você tem pool aqui, você não vai processar isso de novo. Tá, tudo bem. Se eu fizer aqui assim, eu entro em... Ele vai processar aqui dentro e vai processar lá fora. Então pega essa função, guarda numa variável. Essa pool que tem parâmetros 2 e ESP. Sim, aqui. Outra coisa, Lucas, como o seu expoente está variando de 1 em 1, as suas potências também, elas variariam de 1 em 1. Então, por exemplo, de 2 ao cubo, você iria gerar depois 2 à quarta. De 2 à quarta, você iria gerar 2 à quinta. Né? Porque você fez ESP mais. Então, quando você usar pool com parâmetros 2 ESP, a hora que ESP for 5, você vai fazer 2 elevado a 5. A hora que ESP for 6, você vai fazer 2 elevado a 6. Que o mais faz ele variar de 1 em 1. Então, a nossa maneira de fazer, eu pular de uma potência para a potência que tem um expoente binário seguinte, né, potência de 2 seguinte, é aquela que a gente tinha colocado lá, que uma variável recebe ela vezes ela. Então, não há necessidade de você usar essa função pool aí, né? Sim. É porque, como eu meio que não usei o pot, né, que seria a variável pot, eu acabei pensando de outro jeito aqui que... O que eu de você faria? Aí dentro do if, eu diria total é igual a total, você inicializa total lá fora, do while com 1, vezes a variável que você está guardando as potências. Uma variável qualquer que você está guardando as potências. Então tira esse... Só põe igual aqui, total igual, total recebe, total, vezes, sei lá, uma variável que você vai guardar as potências. Tem que criar lá, você chamou de quê? De ESP? Você pode... eu acho que esse aqui é só o valor que incrementa o expoente. Então, mas não tem que mudar esse ESP, porque não vai servir para nada. Mas, por exemplo, não querendo discordar, mas, por exemplo, assim, aqui, por exemplo, eu fiz escrito, sabe? Eu dividi o 500, aí daria justamente aquilo que deu. 2 elevado a 8, vezes 2 elevado a 7, vezes 2 elevado a 6, vezes 2 elevado a 7. Mas você não quer essas potências. Ó, da 2 elevado a 4, você quer pular para 2 a 8. Você não quer 2 a 7. Você não quer 2 a 6. Realmente, como o seu expoente está, você fez ESP mais, seus expoentes estão variando de 1 em 1. Como eles variam de 1 em 1,
Você está passando por todas as potências, uma por uma. A gente não quer. Entendi. Entendeu? Sim. Então, quem vai te garantir isso é aquela multiplicação da variável por ela mesma. Então, aqui onde você colocou ESP mais, você poderia ter feito ESP é igual a ESP asterisco ESP. ESP igual, tira esse... É porque assim no... também. Vai fazer... Enfim. Fica engraçado. E aí eu tenho que ver as variáveis que estão lá fora, né? Ele saiu um valor zero aqui, estourando. Teria que reformular toda a lógica, então, só trocando aqui, porque... Mas você inicializou a variável total? Aqui, tá com 1 aqui no começo. Tá com 1. Total é igual a total vezes... Acho que faltou um negocinho aqui, inclusive. Então... Isso aqui seria igual ao... 3... Agora aqui, ó. O parâmetro... 3, ESP. Onde? Segundo parâmetro aqui do POU, após a linha que está marcada aí, ó. 3, segundo parâmetro. Aí é ESP, não é? Aqui seria o expoente do 3, que aí, nesse caso, virou 2 ao expoente. Não, mas você não chamou lá embaixo de ESP? Sim, então dá pra botar aqui. Acho que você pode mudar aí. Aí o total aqui eu multiplico pelo ESP. Vamos ver se funciona. Não, peraí. Dividir no lugar certo, ok, mas só clique. Já entendi, isso aqui ficou sobrando aqui. Não precisa dessa linha, né? E o ESP lá fora você começou com quanto, hein? Eu comecei com... Aqui 3. seria 0, né? É por isso que ele não tá... Não, é com 3, né? Onde? Aqui no... Não, eu comecei... O eu ESP. inicializei ele com 0. Aí é por isso que ele tava dando 0, 0, 0, 0. Não, mas ele é com 3. Não, com 3, é. Tá 3 aqui. Da forma como você está chamando. É porque a sua variável ESP está fazendo o papel da minha variável POT. É que você estava preocupado em alterar o expoente de 1 em 1. Eu não quero alterar o expoente de 1 em 1. Eu quero que a hora o expoente valha 2, depois valha 4, depois valha 8. E vai embora. Sim, entendi. Aí isso aqui eu tenho que mexer. Você vai dar bastante trabalho aí. Aí eu não enxergo nada. Mexer. Eu vou ter que mexer, né? De qualquer forma. Põe lá no grupo pra gente discutindo. Pode ser? Eu vou comer ainda, né? Aí eu não coloco lá assim. Então tá bom, gente. Boa noite pra vocês. Boa noite, professor. Obrigado. Tchau, gente. Boa semana, hein? Tchau. Até a próxima.